Olá, tudo bem, alunos do curso de Eletrotécnico do Colégio CPA? Tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Essa é nossa última aula, tá certo? Nossa última aula online para poder realizar nossa avaliação na próxima quinta-feira, tá bom? Nossa aula de língua portuguesa e aqui quem vos fala é a professora Jaqueline, tá certo? Vamos lá. Hoje a gente vai... Só um momento. Hoje a gente vai falar o nosso 12º tópico, que é o quê? Que é a nossa oratória e dicção nos cuidados com a expressão oral. Lembrando que nós temos 14 tópicos e hoje nós vamos trabalhar o 12º, 13º e o nosso último, que é o 14º, tá certo? 12º, oratória e dicção nos cuidados com a expressão oral. Mas, professora, o que é oratória? Lê aqui, só um pouquinho. A oratória é um princípio de comunicação e valorização da expressão oral. A boa oratória depende da qualidade vocal, da expressão corporal e gestual. Portanto, oratória trata-se de método e discurso, arte de como falar em público, conjunto de regras e técnicas que permitem apurar as qualidades pessoais de quem se destina a falar em público. Então, a gente até nas nossas aulas presenciais, a gente falou um pouco sobre a oratória, que a oratória não é somente a fala, a questão da oralidade, é também o quê? É a expressão corporal e gestual, certo? Então, todas essas expressões, elas são válidas para que aquela oratória tenha um êxito, quer dizer, seja exitosa, para que aquilo que você está querendo falar, interagir ali com o seu público, seja satisfatório, tá certo? Então, oratória não é somente a fala, é também a expressão corporal e gestual, tudo junto, fala e expressões corporal e gestual. Lendo aqui, podemos não perceber, mas utilizamos a oratória todos os dias, em qualquer situação, seja com nossos amigos, familiares, no trabalho. A comunicação é uma ferramenta que anda lado a lado com a nossa vida em sociedade. Logo, o desempenho de uma boa fala é essencial no mundo dos negócios e nas relações interpessoais. Só esse primeiro ponto aqui. Podemos não perceber, mas utilizamos a oratória todos os dias. Olha um exemplo aqui. Quando a gente é adolescente e quer ir para algum lugar, a gente convence quem? A nossa mãe. Ah, mãe, deixa. Você faz ali uma birra, faz cara de choro. Ali, é uma oratória. Quer dizer, em qualquer situação. Seja com nossos amigos. Aqui com nossos amigos, quando a gente está contando uma história assim que aconteceu, você, além de usar a fala, você usa o gesto, mostra como aconteceu, a situação. E no trabalho nem se fala, né? A oratória é super necessária, é essencial para o nosso trabalho, ter uma boa comunicação, certo? A comunicação é a ferramenta que anda lado a lado com a nossa vida em sociedade, quer dizer, todo dia, independentemente de você estar querendo ou não convencer alguém, estar mostrando ou não o que você quer passar, você ali está conversando, dialogando, até mesmo num bom dia você está usando a oratória. Pense aí, você passa por uma pessoa, dá bom dia, a pessoa ali responde ali um bom dia, assim, que você está vendo tristeza ali, quer dizer, você já vai sentir aquele bom dia triste. Uma pessoa passa por você e dá bom dia, bem alegre, extrovertido, já não é diferente? Então, a forma como aquela pessoa falou, a expressão corporal, o gesto, a forma como o rosto está naquele momento, tudo aquilo envolve a oratória. E você vai sentir como aquela pessoa está, só com aquele apenas bom dia.
Continuando a leitura. O desempenho de uma boa fala é essencial no mundo dos negócios e nas relações interpessoais. Já essa parte aqui a gente é o que? A oratória dentro do nosso trabalho, tá certo? Aqui, ó, como falar em público. A oratória também, além de você se comunicar com amigos, com familiares, também tem aquelas pessoas que falam em público. E para isso você tem que ter o quê? Um carisma. Não é somente chegar lá e ficar a parte gestual e a parte de expressão corporal. Olha aqui os bracinhos levantados, se movimentando, tá certo? Aqui, onde nasceu a retórica, a nossa oratória? Nasceu na Grécia Antiga e mesmo em Roma, a oratória era estudada como componente da retórica, ou seja, composição e apresentação de discursos. E era considerado uma importante habilidade na vida pública e privada. Quer dizer, na antiguidade, a oratória, que é um componente da retórica, era como se fosse uma disciplina. Nós não temos a disciplina de português, matemática, gestão. Então, nós também tínhamos a oratória, que era um componente dentro da retórica. Quer dizer, a oratória é um componente riquíssimo. Oh, aqui, uma característica. Não sei se vocês perceberam. Assim, quem pratica a oratória, quem naquele momento está falando, além de ter a expressão corporal, a questão de mexer braços, pernas, além da expressão aqui gestual, questão do rosto, temos também a questão do local. Veja que normalmente quem está praticando a oratória está acima um pouquinho, é como se tivesse um palco aqui, os seus ouvintes, os seus telespectadores estão mais abaixo e em cima está quem está falando. Isso também requer a questão do valor, quer dizer, quem está falando naquele momento é quem é para a gente dar atenção. Às vezes tem um coleguinha falando aqui, então esse público não é para dar atenção a esse pessoal que está aqui falando baixinho, é para dar atenção, para dar valor à fala dessa pessoa que está aqui, ó. Veja que tem a questão até do nível, é como se ela estivesse mais alta, ela pudesse mais, tá entendendo? Então a questão da oratória, tudo ao redor influencia. E essa parte aqui, como se ela estivesse em cima de um palco ou de um palanque, alguma coisa do tipo, desce a entender que essa pessoa que tem valor, o que ela está falando tem valor. Então, isso também entra na nossa oratória, tá certo? Lendo aqui. Todos os quesitos para um bom orador devem ser observados. Além de se preocupar com a qualidade e colocação da voz, deve pensar na elaboração do discurso, nos gestos e postura adequados à situação. Enfim, até a aparência como um todo é importantíssima. Isto porque os ouvintes fazem uma transferência icônica do comportamento e da aparência do orador com o conteúdo do discurso com o que fala. O discurso precisa ser bem planejado, bem redigido e bem emitido, principalmente. A boa oratória prevê todo este conjunto de detalhes para garantir sucesso com o público. Olha essa parte aqui, ó. Todos os quesitos para um bom orador devem ser observados. Além de se preocupar com a qualidade e colocação da voz, deve pensar na elaboração do discurso, nos gestos e postura adequados à situação. Enfim, até a aparência como um todo é importantíssima. Isto porque os ouvintes fazem uma transferência icônica do comportamento e da aparência do orador com o conteúdo do discurso com o que fala. Ó, essa parte aqui encaixa muito bem aqui, ó. Olha a aparência. Olha o público está aqui aparentemente bem vestido, bem colocado. Então, ele tem que estar o que também? Bem vestido, bem colocado, a barbinha feita, cabelinho cortado, mãozinhas lavadas, tudo bem bonitinho. Essa parte aqui, colocação da voz. Olha o público aqui. Será que esse público eu vou ter que usar uma linguagem mais formal, uma linguagem regional, uma linguagem coloquial?
uma linguagem culta. Continuando, deve pensar na elaboração do discurso. Antes de eu ir lá na frente falar, eu tenho que saber o que eu vou falar, qual é o assunto, tenho que fazer minhas pesquisas nos gestos e postura. Quer dizer, a partir do que eu vou falar, eu vou saber o que é que eu vou expressar facialmente e também me expressar com o meu corpo, adequados à situação. A partir da elaboração do seu discurso, você vai se posicionar adequados à situação. Enfim, até a aparência, quer dizer, como você vai estar vestido, como você vai estar calçado naquele momento. Isto porque o ouvinte faz uma transferência icônica, quer dizer, se você chegar lá usando uma linguagem bem coloquial, viu? Se você chegar lá bem maltrapilho, como é que aquela pessoa vai dar valor ao que você vai falar? Então, você tem que estar aparentemente bem vestido, bem colocado para a situação. O discurso aqui, o discurso precisa ser bem planejado, bem redigido e bem emitido principalmente. Quer dizer, não adianta só você planejar, não adianta só você escrever, você também tem que falar. De novo, não adianta só você planejar tudo bem direitinho, pesquisar, depois você vai redigir, fazer um texto perfeito dentro da gramática, normativa da língua portuguesa, tudo na linguagem formal. Aí quando é na hora de emitir, na hora de falar, você não emite bem, não fala bem, aí peca, né? Aí, a boa oratória prevê todo este conjunto de detalhes para garantir sucesso com o público. Quer dizer, você seguindo essas regrinhas aqui, esse conjunto de detalhes vai garantir o quê? Vai garantir sucesso com o seu público. No caso aqui, ó, o público e você. Olha um exemplo aqui da nossa oratória. Exemplo, um político. Coloquei de propósito, viu? Já que estamos aparentemente próximo da eleição, né? Gente, um político tem boa oratória? Vocês já escutaram aquela frasinha que fala assim: menina, esse homem nasceu para ser prefeito, esse homem nasceu para ser vereador. Menina, ele fala muito bem. Muitas vezes a gente escuta isso, né? Por quê? Digamos que aqui fossem os seus eleitores. Esse político aqui está bem apresentável, cara limpinha, falando sempre assim com as palmas da mão aberta, se expressando muito bem. E digamos que o que ele quer falar para o público, ele vai falar o que ele quer ou ele vai falar o que o público quer ouvir? Qual é o assunto que ele vai priorizar aí? O que ele quer ou o que o público quer ouvir? O que é que vocês acham? E a forma dele estar vestido aqui, será que ele vai estar vestido de uma forma informal? Ou de uma forma assim, de smoke, tudo bem apresentável? Ou ele vai estar vestido de uma forma que nem esteja informal e também não precisa estar bem superior ao público que ele está atingindo? Gente, eu estou falando do exemplo aqui político, viu? Estamos só analisando aqui. Então, a forma como ele vai se expressar e a linguagem que ele vai utilizar. Qual é a linguagem que ele vai utilizar? É aquela linguagem formal, gramática, correta, é aquela forma técnica de falar, ou vai ser aquela linguagem mais clara, mais precisa e às vezes até um pouco de informalidade para chegar perto do seu público. Então, tudo isso a gente tem que pesquisar, analisar e planejar. Saber qual público nós queremos atingir e também a pessoa que está na oratória, a pessoa que está falando naquele momento, tem que se posicionar. Se posicionar a favor ou contra aquele público. Ele quem sabe, né? No momento que aquele quer atingir. Qual o objetivo dele ali dentro, tá certo? Lembrando que eu trouxe o exemplo político aqui, mas poderia ser qualquer outro. É engraçado como normalmente as pessoas se atentam sobre seus aspectos comunicativos quando estão prestes a realizar uma entrevista de emprego ou acadêmica, quando é preciso realizar uma apresentação de seminário, realizar uma prova oral, enfim, situações em que a comunicação será avaliada.
O que não sabem é que desde o nosso nascimento somos avaliados a partir daquilo que falamos e realizamos. Ó, aqui atrás eu dei o exemplo do político, né? A questão da oratória, o que ele deve falar, o que o público quer ouvir. E aqui é uma parte que a gente, em todo momento, a gente usa a oratória. Ó, realizar entrevista de emprego. Você quer lá o seu possível chefe faz uma pergunta, você vai querer responder erroneamente? Você vai querer errar aquela pergunta ou você vai querer obter êxito nessa experiência de emprego? Quando estão prestes a realizar uma entrevista de emprego ou acadêmica, quando é preciso realizar uma apresentação de seminário, realizar uma prova oral, quer dizer, são momentos que é necessário falar e você tem que falar bem, se expressar bem, conhecer o assunto, quer dizer, planejar para poder falar. Enfim, situações que a comunicação será o que? Avaliada. Olha essa observação aqui, ó. O que não sabem nós é que desde o nosso nascimento somos avaliados a partir daquilo que falamos e realizamos. Quando somos crianças, tem aquelas brincadeiras e tudo, vai coleguinha para sua casa, você vai para casa de alguém e a partir das falas que estão realizadas naquele ambiente, às vezes os mais velhos até pesam aquelas palavras. Ai, aquela criança, fala assim, aquela criança ela é tão esperta, ela fala tão bem, fala tão explicado. Vocês já ouviram alguém dizer isso? Ou alguém fala assim, menina, mas aquela criança só fala besteira, entre aspas, viu? Só fala besteira, só fala água. Falando aqui de uma forma mais coloquial, viu, gente? Vocês já ouviram alguém falar isso? Quer dizer, olha, o que não sabem é que desde o nosso nascimento somos avaliados a partir daquilo que falamos e realizamos. Quer dizer, desde criança a gente fala, alguém escuta, né? E esse alguém que escuta dá valor ou não ao que falamos. Ó, nós falamos um pouco da oralidade, o que é a oralidade, em que momentos podemos usar a oralidade e qual a importância da nossa oralidade na oratória. Agora vamos falar um pouco de dicção. E o que é a dicção? Lendo aqui. Dicção é basicamente a maneira como articulamos e pronunciamos as palavras e cada uma das sílabas que compõem. Li até aqui, ó. E a dicção, uma perguntinha para vocês. A dicção é importante para se obter uma boa oratória? Só continuando lendo aqui. Fisiologicamente, para que os fonemas sejam pronunciados corretamente, todos os órgãos envolvidos nesse processo, os chamados órgãos fonadores, devem funcionar corretamente e em harmonia. Dessa forma, na dicção estão envolvidos os lábios, a língua, as bochechas, o palato, as mandíbulas e até mesmo a nossa arcada dentária. Ó. Esse aqui é a harmonia. A harmonia desses órgãos faz com que pronunciamos as palavras corretamente, que é o que? A nossa dicção, certo? Agora, respondendo a nossa perguntinha. E a dicção é importante para a nossa oratória? Sim, gente, é importantíssimo ter uma boa dicção, que os nossos órgãos aqui, os lábios, a língua, a bochecha, o palato, as mandíbulas e até mesmo a arcada dentária funcionem perfeitamente, corretamente, para que haja uma boa dicção, para que na nossa oratória obtivemos êxito, certo? Porque já pensou uma pessoa lá no palanque, falando tipo fanho, vai causar riso, né? O que é que vocês acham? Você já viu um gago praticando a oratória? Já? Não, ninguém vai colocar um gago, a não ser que seja para provocar piada, provocar riso, né? Então, é complicado uma pessoa que não tenha esses órgãos aqui funcionando corretamente em harmonia, dificilmente eles vão praticar uma oratória exitosa.
Porque por mais que eles planejem, por mais que eles dominem o assunto, mas eles não vão ter a oratória, quer dizer, eles não vão falar corretamente, tá bom? Quais são os problemas de dicção mais comuns? Gente, todos esses aqui vocês já conhecem, tá bom? Eu só tô dando nomes. Ó, por exemplo, aí na lista de problemas mais recorrentes relacionados à dicção, podemos citar inversão ou até mesmo omissão de alguns fonemas. Exemplo, falar a palavra brasa como basa ou brasa, intensificando o som do R ou excluindo da fala. Vocês já escutaram alguém falar uma palavra e nessa palavra faltar uma letra? Alguém já ouviu falar? Bem, eu tenho um exemplo disso. Quando eu era menor, quando eu era criança, eu não conseguia falar as palavras, algumas palavras que tinham R. Era a palavra dragão, eu só falava dagão. Mas de tanto eu treinar, estudar, hoje eu já falo corretamente. Mas foi difícil, viu? Então, eu tinha esse rinho aqui de inversão. Eu não falava dragão, eu falava dagão. Então, quer dizer, o meu R aqui eu engolia, né? Não aparecia. E tem pessoas que falam assim, brasa, brasa. Quer dizer, tá intensificando uma letrinha aí, que no caso aqui é o R, mas pode ser outras letrinhas aí, tá bom? Ó, ou o problema de dicção troca de letras, como o R pelo L. Exemplo, problema ao invés de problema. Ah, isso aqui fala direto. Nós escutamos direto na fala, na oralidade, ali na conversa ali informalmente, nós escutamos sim. E já pensou, gente, quando vocês estão ali em cima de um palco ou de mesmo que não estejam de frente a um palco, estejam em um ambiente que precise falar em público, você ali vem um nervosismo, você assim não tem segurança do que você está falando, no sentido que você está nervoso, sabe o assunto, domina o assunto, mas devido ao seu nervosismo, talvez alguma desses probleminhas de dicção talvez até apareçam, certo? Então, você treinar, por exemplo, eu tinha problema nessas palavrinhas do R, o exemplo da palavra dragão, você vai treinando, treinando, e depois passa a ser uma situação normal. Você não troca, você não inverte nem troca a letra nunca mais. Mas aí é questão de treino, certo? Treinar. Ó, outro tópicozinho aqui. Não pronunciar os S nos casos de palavras no plural. Exemplo, os meninos, as montanhas. Eu escuto bastante, principalmente os mais velhos. Eles falam, passa pra dentro, meninos. Ou então, os meninos de fulaninho, os meninos de cicraninho. Quer dizer, tá faltando um S aí, né? Para completar aí a palavra, para entrar na gramática normativa, tá bom? E mesmo entre nós mesmo, nós estamos falando ali num grupo de amigos, informalmente, pronunciamos inúmeras palavras. Eu dei o exemplo aqui do S, mas pode ser outras letrinhas também. Acréscimo de vogais. Exemplo, nós, ao invés de nós. Luz, ao invés de luz. Entre outros, viu? Tem muito mais. Então, olha, os problemas de dicção, vocês veem que são mais corriqueiros. Que, com certeza, vocês já viram eles no dia a dia. Talvez nem todos os problemas aqui citados, mas um ou outro vocês já tenham visto, certo? Então, quem precisa da oratória, quem pratica a oratória, quem tem como trabalho a oratória, a exposição da fala ali, caso apareça algum desses probleminhas aqui de dicção, a inversão, a troca de letras, ou não pronunciar um S, ou algum outro problema, tem que o quê? Tem que treinar, 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 treinar. Para que na hora que você necessita utilizar alguma dessas palavrinhas, você não tropece ali e consiga fazer sua oratória perfeitamente.
Ó, como é que treinamos? Você fica repetindo aquela palavra, você pode ir a um fonoaudiólogo que vai lhe proporcionar umas atividades diferenciadas para que você pronuncie aquelas palavras corretamente. Às vezes é só apenas uma travinha ali na sua memória que eles vão trabalhando, o médico vai trabalhar isso com você, certo? Igual foi comigo. Lembra que eu falei do meu exemplo da palavra dragão, que eu só pronunciava dagão? Eu lembro dessa porque eu passei a maior vergonha com essa, mas tinha várias outras, viu? Não era somente essa, tá bom? Então, a partir do momento que você treina, que você estuda, que você planeja aqui na sua cabecinha, a partir do momento que você vai pronunciá-las, que você vai para a oratória, elas vão sair corretamente, tá certo? Então, isso é só treino. E lembrando que também a questão do nervosismo atrapalha bastante. Às vezes você nem tem o problema de inversão de letras, nem a troca de letras, tá bom? Mas a partir do momento que você está nervoso, você troca tudo, embaralha tudo. Então, tem que trabalhar até isso, a questão do nervosismo, tá bom? Aí, qual a importância da boa dicção para oradores? Quer dizer, por que falar corretamente quando você está de frente a um público, digamos assim? Por que isso? Bem, lendo aqui, tá, pessoal? No nosso dia a dia, temos que lidar com situações de exposição de fala de forma recorrente, não é mesmo? Uma reunião de trabalho, uma entrevista de emprego, uma conversa delicada com algum amigo ou familiar. Em todos esses momentos, saber se expressar bem é uma enorme necessidade. Ó, a questão de a gente se comunicar dia a dia. A gente se comunica dia a dia. Por mais que não esteja ali o nome, é oratório. Nem precisa. Você está comunicando e naquele momento você também está ouvindo outras pessoas falarem. Na reunião de trabalho, numa entrevista de emprego, principalmente, né? Na entrevista de emprego, o bem falar, o bem se expressar é riquíssimo. Uma conversa delicada com algum amigo ou familiar, em todos os momentos, saber se expressar bem é uma enorme necessidade. E por que, professora? É uma enorme necessidade. Pense aí, às vezes você quer passar uma informação para um colega e por você não saber se expressar corretamente naquele momento, o que você quis falar ficou um pouco distorcida. O seu colega não entendeu a mensagem ou, não, ou entendeu uma diferente do que você queria passar. Então, o saber se expressar bem é uma enorme necessidade para o que você quer comunicar. Naquele momento, tenha completude. Nesses contextos, ter uma boa dicção é muito importante por vários motivos. Os principais são, tem muitos motivos, gente, só que eu destaquei só dois aqui, ó. Sim, lembrando que esse é conteúdo da nossa última avaliação, tá bom? Que vai ser na próxima quinta-feira. Ser compreendido pelos demais, transmitir uma boa imagem pessoal. Ser compreendido pelos demais. Você está ali na frente, repassando um assunto da sua empresa de bastante relevância. Só que a forma como você se expressou, o seu público não entendeu. Ou você se expressou de uma forma muito culta, que ninguém compreendeu o que você estava querendo dizer, ou você se expressou de uma forma técnica e utilizou termos que o pessoal não compreendeu. Lembra da nossa aula da semana passada, que eu falei sobre a linguagem técnica? E eu dei um exemplo do médico com o paciente. O médico usou a linguagem técnica e o paciente não entendeu nada. Então, ser compreendido pelos demais. Se o seu público é uma pessoa que são pessoas que compreendem termos técnicos do que você está falando naquele momento, então utilize. Mas se o seu público não conhece os termos técnicos, você vai ser compreendido, gente, pelo seu público? Não. Então, você como orador, tem que se adequar à situação, se adequar ao seu público. Você tem que saber qual o público que você vai falar, qual o público você naquele momento. Para quê? Para você poder ser compreendido, para que aquela oratória tenha êxito. Transmitir uma boa imagem pessoal. Naquele momento, como é que você está vestido?
como é que você está falando, quais são os seus gestos, quais são sua expressão corporal, o que você quer deixar de imagem ali para o seu público, que tipo de pessoa você quer deixar ali. Então, tudo isso influencia e muito. Quando você, um exemplo, quando vocês vão a uma palestra, por exemplo, vocês avaliam, por mais que vocês não vão lá para avaliar a pessoa, mas vocês saem de lá com um pensamento. Você sai comentando com o colega, puxa, aquele palestrante falou muito bem sobre tal assunto, ele se expressou muito bem sobre tal situação. O colega talvez nem tenha entendido a forma como ele passou, falou, porque ele usou alguns termos técnicos que você desconhecia. Aí o colega fala, eu não entendi foi nada do que ele disse. Nessa palavrinha aí, bem coloquial, que ele falou, eu não entendi foi nada do que ele disse, é por quê? Porque ele usou termos que a pessoa que estava ouvindo, aquele seu amigo, não compreendeu, não entendeu. Agora nós concluímos a questão da oratória e a dicção. Gente, oratória e dicção, eles andam juntinhos. Oratória, forma de falar e se expressar em público. Dicção, pronúncia correta das palavras. Dicção, pronúncia correta das palavras. Então, a oratória anda coladinho com a dicção. Por quê? Porque o bem falar envolve a dicção, que é a pronúncia correta das palavras. E a oratória envolve várias situações, que é o bem falar em público, a forma de se expressar, os gestos, a expressão corporal. Todos esses fatores juntos para que o nosso exemplo, lembra o exemplo que eu dei do político? Para que aquelas palavras tenham valor para o público que ele quer atingir, certo? Nosso 13º tópico, penúltimo, né? Técnicas de apresentação de trabalhos e relatórios, Essas técnicas de apresentação de trabalhos e relatórios envolvem a oratória, envolve a dicção, envolve a questão da oralidade, o bem falar, envolve o escrever bem, então envolve a gramática normativa, as regras gramaticais, quer dizer, tudo que a gente já estudou em língua portuguesa tem aqui técnicas de apresentação de trabalhos e relatórios. Gente, a língua portuguesa é uma sequência, é um acúmulo de conhecimento. Conhecimento não é assim, o conhecimento que você adquiriu hoje, pronto, é só esse, está acabado. Não, o conhecimento que você adquiriu hoje vai ajudar no conhecimento que você vai adquirir amanhã, que vai ajudar no conhecimento que você adquiriu depois de amanhã. E assim sucessivamente, tá bom? Então, a língua portuguesa é um acúmulo, tá bom? Lendo essa parte aqui. A clareza das metas deve ser levada em consideração antes mesmo da efetiva elaboração dos relatórios. Isso ajudará a manter o documento objetivo e completo, além de alinhado com as necessidades da empresa. Bem, se você tem um trabalho para apresentar, se você tem um relatório para apresentar à sua empresa, você tem que ter clareza nas suas metas. Você tem que saber o que é que tem que ter ali dentro daquele relatório, qual o assunto mais pertinente, qual o objetivo 1, quais os objetivos gerais, quais são os objetivos específicos, se aqueles objetivos foram alcançados, se não foram, qual motivo os levou a não ser alcançados ou quais motivos levou a serem alcançados, certo? Então, tudo isso tem que estar lá dentro do seu relatório bem colocado. Por quê? Porque se ele está bem colocado, quando for para a apresentação, você já está dominando o conteúdo, você já está sabendo o que você vai apresentar, já sabe a questão da clareza das metas, então a questão da sua oratória, você vai saber se expressar, você vai dominar aquele público a partir daquele conteúdo que você também já está dominando. Pensa aí você, seus colegas todos olhando para você e você lá na frente, super nervoso, para apresentar o relatório que o seu chefe lhe pediu, que o seu superior lhe pediu, ou para apresentar um trabalho.
seja lá o que for, você está ali, com certeza vai estar nervoso, então ali você já estudou, está com seu relatório em mão, você sabe o conteúdo, domina o assunto, certo? Agora você só precisa o quê? Gesticular, expressão corporal, ter uma oratória perfeita e uma dicção também perfeita. Aí sim você vai obter êxito na sua apresentação. Aqui, gente, algumas dicas valiosas. Ah, só são essas? Não, não são só essas, mas essas aqui são essenciais. Você as dominando vai ter o quê? Uma oratória perfeita na hora da apresentação do seu relatório, tá bom? Primeira, as ideias no lugar desde o início. E o que é isso? Colocar as ideias no lugar desde o início. É o quê? É importante ter em mente o modelo do relatório. O modelo do relatório desde o início. Ah, eu quero um relatório que contenha mais gráficos, porque na hora de apresentar eu domino gráficos. Ah, não, eu quero um relatório com dados estatísticos, porque eu gosto de apresentar nesse formato. Então, desde o início você tem que saber como é que vai ser o seu relatório, em que você vai se basear, qual é a clareza que você quer passar para o ouvinte, para o seu público naquele momento. Bem, o meu relatório é um relatório de serviço, é um relatório financeiro, é um relatório da lucratividade da empresa, é um relatório das vendas da empresa, são um relatório de solicitações de satisfação, que seja de produto, que seja de cliente, quer dizer, esse tópico 1 aqui é o quê? Coloque ideias no lugar desde o início. Então, se é um relatório, como eu falei para você anteriormente, de serviço, se é um relatório financeiro, de lucratividade, de vendas, de solicitações de satisfação, você tem que fechar. Ah, professora, mas se eu quiser falar no meu relatório de tudo isso? Pode sim, mas aí o seu relatório vai ficar enorme, viu? Vai ficar enorme, cansativo e às vezes até chato. Então, por isso que você tem que colocar a ideia desde o início. O que é que o seu relatório vai falar? De que é que o seu relatório vai falar? Certo? 2. Baseie o relatório em dados. Como assim, professora? Basear o relatório em dados? Para elaborar e apresentar um relatório de qualidade, viu? É preciso primeiro escolher as fontes de informações. Essas fontes, gente, precisam ser certas, precisam ser confiáveis. Quer dizer, como assim, professora, confiáveis? Já pensou você colocar ali um dado que não está correto, um dado que, digamos, que seja falso, que seja mentiroso? E como é que fica a sua reputação após a apresentação desse seu relatório? Por mais que sua oratória seja perfeita, sua dicção também, mas os seus dados não são confiáveis. Então, 2. Baseie o relatório em dados e que esses dados sejam confiáveis, sejam úteis para a organização, quer dizer, para a empresa que você está fazendo esse relatório. Gente, que você vai apresentar esse relatório, então tem que ser dados confiáveis, de fontes confiáveis, certo? Tem que ser certo o que você vai colocar ali, tá bom? Então, não pode só jogar informações não. Você tem que saber de onde foi que essas informações vieram, tá bom? Aqui, 3. Preste atenção aos detalhes técnicos. E é preciso, professora, prestar atenção aos detalhes técnicos e muito, viu? Muito mesmo. Antes da apresentação do relatório, é importante, preste atenção, pessoal, é importante checar se todos os aspectos técnicos foram devidamente atendidos. E o que são? Como assim, professor? O que são esses detalhes técnicos? Adequar a linguagem ao público. Lembra a linguagem ao público? Se por acaso o meu público é um público assim, que não tem tanta escolaridade, no meu relatório, eu vou apresentar só termos técnicos? Não vou. Então, tenho que alinhar a minha linguagem ao público, tenho que adequar a minha linguagem ao meu público,
certo? Se eu estou apresentando o meu relatório só aos meus superiores, a linguagem é diferente. Se eu estou apresentando aquele relatório para os meus operários, a minha linguagem também é diferente. Então, aí é um dos tópicos. Outro também, observar se os objetivos foram atendidos. Bem, lembra, se o seu relatório é sobre, vejamos, deixa eu ver, é sobre as vendas da empresa. Então, no final, tenho que saber se as vendas naquele mês foram positivas, quer dizer, subiram, ou se as vendas naquele mês foram negativas, elas caíram. Então, no final, eu tenho que fechar o meu objetivo, tá bom? Ó, não pode deixar brechas, preste atenção, nesses detalhes técnicos, não pode deixar brechas para mal entendido, para mal interpretação no final. Tudo tem que ficar muito claro. Preste atenção nos seus objetivos gerais e seus objetivos específicos. Você tem que prestar atenção no que você quer passar para o seu público naquele momento, na hora de apresentar o seu relatório, o seu trabalho, tá bom? Você não pode deixar brecha, não pode deixar mal entendido. 4. Compile as informações mais relevantes. Como assim, professora? O que é compilar as informações mais interessantes? Ó, o seu trabalho, o seu relatório fala de inúmeros dados, inúmeros. Só que eu tenho que compilar as informações mais relevantes, porque na hora de apresentar, se você for só apresentar página por página, digamos que o seu relatório deu umas 70 páginas. Página por página, eu acho que vai ficar cansativo. O que é que você acha? Então, você tem que passar para o seu público, que seja os seus chefes, seus superiores, ou que seja o campo operário, as informações mais relevantes para aquele público, o que realmente eles precisam saber. Por quê? Porque apresentações longas cansam, não só o próprio apresentador, quer dizer, não só você, como também os espectadores, os ouvintes. Se você for falar tudo que está ali, pessoal, pelo amor de Deus, é cansativo, viu? Vai ficar aquela apresentação chata, tá bom? Quinta dica. Explore o lado racional. Mas, professor, o que é isso? O que é o lado racional? O que eu devo falar na hora da apresentação do meu relatório, do meu trabalho? O que é que eu devo trazer de racional na minha oralidade, na minha oratória, na minha fala? Ó, e não basta só apresentar o relatório, quer dizer, ler por ler. É preciso contextualizar seu papel ali, a relevância, a necessidade. Se você, voltando ao exemplo, se o seu relatório está falando sobre vendas, que seja para os seus superiores ou que seja para o campo operário, eu tenho que contextualizar. Por exemplo, de que forma? Se eu estou falando sobre vendas para os meus operários vão dizer o que? Nossa, eles vão pensar assim, nossa, as vendas caíram. Será que nós vai ter dispensa de empregados ou não? Ou então, as vendas subiram. Aí eles vão ficar pensando, será que vamos ganhar melhor um pouquinho? Quer dizer, você tem que contextualizar, fazer o seu público pensar. Então, explora o lado racional, faça o seu público pensar, faça o seu público raciocinar, tá bom? Dica sexta, ensaie a apresentação. Ah, não vou ensaiar não. Eu quem fiz esse relatório, eu sei ele, olha, linguagem coloquial. Eu sei ele de cabo a rabo, foi eu que fiz. Eu sei. Então não preciso ensaiar. Tá bom. Mas por que é necessário ensaiar? Caso você não se sinta seguro para a apresentação, é necessário ensaiar? É. Lembre-se da oratória. Você tem que ter firmeza nas palavras. Não adianta você só saber que aquele seu relatório é real, é verídico. Você tem que ter o quê? Você tem que ter firmeza nas palavras. Passar confiança para o público, para o seu público, certo? Lembre também que talvez tenha palavras que na hora do seu nervosismo lá, você tem algum problema com a dicção, com a pronúncia delas. Então, você também tem que treinar essas palavras. Não estou dizendo que você tenha que
que ficar ali ensaiando a sua oratória inteira. Não, você pode ensaiar partes também, aquelas partes que você está com dúvida. E lembre, na oratória você tem que ter firmeza nas palavras, você tem que passar confiança. E qualquer coisa, lembre dos políticos. Olhe que os políticos têm uma oratória perfeita, viu? Você já viu algum político não passar confiança e nem firmeza para os seus eleitores? Pensa aí. Ó, nosso último tópico, certo? Lembrando que a disciplina de língua portuguesa só tem 14 tópicos, certo? Essa é a nossa última aula, tá bom? Lembrando também que a nossa avaliação é na próxima semana, tá bom? 14º tópico, redação de textos técnicos na área de atuação. Bem, esse último tópico a gente até trabalhou, lembra da redação oficial que a gente trabalhou alguns tópicos, já trabalhamos como fazer o atestado, memoranda, circular, estão lembrados? Aqui a gente só vai rever alguns tópicos, tá bom? Realizando a leitura aqui. A redação técnica é um texto redigido de maneira mais elaborada e formal. Ela difere das redações literárias, pois são objetivas e imparciais, além do que utilizam a linguagem denotativa. Só lendo essa primeira parte aqui, a redação técnica é um texto redigido de maneira mais elaborada e formal, quer dizer, dentro da gramática normativa. É a gramática correta, o bem escrever. Ela difere das redações literárias, pois são objetivas e imparciais, além do que utiliza a linguagem denotativa. Pessoal, na nossa língua portuguesa nós temos duas linguagens, é a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. A redação de textos técnicos, ela utiliza a linguagem denotativa. A linguagem denotativa é aquela linguagem real. Como assim, professora? Vou dar um exemplo. Pedro tem uma... João tem uma pedra. Linguagem denotativa. João tem uma pedra. Essas pedras que a gente encontra aí, digamos, nos terreiros. Pedra. João tem uma pedra. Linguagem denotativa. O coração de João é uma pedra. Linguagem conotativa. Linguagem conotativa. O coração de João é uma pedra. Linguagem conotativa. Essa linguagem não é a que utilizamos. Qual é a, professora, que utilizamos? A linguagem denotativa. O meu primeiro exemplo. João tem uma pedra. Linguagem denotativa, linguagem real. Linguagem ativa, linguagem de dicionário. Linguagem denotativa, linguagem de dicionário. Pedra é pedra, mesa é mesa, certo? A linguagem conotativa, nem coloquei aqui, linguagem conotativa a gente não utiliza em redação de textos técnicos, tá bom? Só apenas em redações literárias. Quais são as características? Vejamos. Esse tipo de redação apresenta algumas peculiaridades em sua estrutura e estilo. Isso porque geralmente trata-se de documentos oficiais de correspondência que possuem uma finalidade, seja informar, solicitar, registrar, esclarecer, dentre tantos outros. Voltando aqui, a redação de textos técnicos na área de atuação. Esses textos técnicos, gente, eles têm o quê? Seja informar, solicitar, registrar, esclarecer, dentre tantos outros. Quer dizer, eles não são escritos só por escrever, não. Eles ali estão cumprindo o papel, certo? E cada um tem o seu papel ali dentro. Por isso, lendo aqui, Por isso, nas redações técnicas é utilizada a linguagem formal, objetiva e segue as regras da norma culta padrão. Quer dizer, a linguagem formal é aquela linguagem correta, objetiva, quer dizer, que ela é clara e segue as regras da gramática
e segue as regras da norma culta padrão, quer dizer, da gramática normativa da língua portuguesa. Aqui está dizendo o quê? Que é escrito corretamente dentro da gramática normativa da língua portuguesa. Lendo aqui, as redações técnicas são muito utilizadas no meio acadêmico, comercial, meio acadêmico profissional, comercial, empresarial, que no nosso caso aqui é o profissional, quer dizer, não é porque eu não estou numa faculdade, é só na faculdade que escreve correto? Não. No meu profissional é super necessário você passar uma informação correta, você passar a informação precisa, até mesmo porque, gente, no meu profissional mexe-se o quê? Mexe com, digamos, com dinheiro. Se você passar uma informação errada, você pode perder dinheiro ali, né? E perder não é legal. Seu chefe não vai gostar e você sempre tá perdendo dinheiro da empresa, tá bom? Ó, dentre tantos, eu coloquei aqui alguns, eu não especifiquei, gente, porque a gente já teve a nossa penúltima aula, nós falamos sobre alguns desses daqui, tá bom? Não sei se vocês estão recordando. Nós temos vários tipos, ó. De acordo com a finalidade e proposta, existem diversos tipos de redação técnica, a saber, a ata, lembra da ata? A gente falou bem direitinho, memorando, atestado, circular, carta comercial, relatório, requerimento, declaração, ofício, procuração, contrato, currículo. Então, todos esses documentos aqui, eles estão dentro do que? Eles estão dentro da redação oficial, Manual da República. Vocês podem baixar, vocês podem ver, e eles são o quê? Eles são padrão. Do jeito que é aqui no meu estado, no Rio Grande do Norte, no estado do Ceará, no São Paulo, Rio de Janeiro, não importa. Eles são formal, eles usam o que é a formalidade e são padronizados. Do mesmo jeito que é num canto, em um estado, é no outro, do mesmo jeito que é numa cidade, é na outra. Eles não são a bel prazer de quem está escrevendo. Eles têm regras e essas regras precisam, certo? A estrutura. Como fazer uma redação técnica? Ó, cada tipo de redação técnica apresenta uma estrutura específica, no entanto, algumas características são comuns a todos a saber. Ó, só voltando aqui. Eles aqui, cada um tem uma função. Tem a quem se dirige e para quem se dirige. Então, tem uma característica que difere um do outro, mas tem características que são semelhantes. Que são essas daqui. Todos eles têm que ter. Tem que ter o timbre, tem que ter o destinatário, o título, o tema, o corpo do texto, saudações finais e essa assinatura. O timbre, normalmente, é aquela marca d'água, lembra? Que pode ser na folha toda, que é o símbolo da empresa ou da instituição que você está, ou um só aqui. Normalmente, o timbre é aquela marca d'água na folha toda, que é o símbolo da empresa, ou a marquinha aqui, tá bom? Tem que ter, tem que ter. O destinatário, bem, todos têm que ter destinatário. Se você está escrevendo algum documento, para alguém ele está se destinando, então tem que ter. O título. O título é o que está passando. Se é uma ata de reunião, para quê? Se é um memorando, está um memorando, para quê? Então tem que ter o título, o tema. O tema é o assunto, né? Qual o assunto? Tem que colocar. O corpo do texto. O corpo do texto, aqui é o assunto, está falando sobre o redirecionamento de funcionários. Aqui o corpo do texto, porque eu estou deslocando esses funcionários. Aqui é o assunto. Redações finais e assinatura. Quem escreveu? Quem foi que escreveu esse documento? Tem assinatura. Alguém escreveu, né? Certo? Então, tem aqui, ó. Voltando. Esses documentos aqui, todos eles têm uma função. Então, eles se diferem de cada um. Mas tem a parte que tem a característica que são comuns a todos. E as características comuns são essas daqui, tá bom? Memorando. A classificação. Aqui eu escolhi o memorando, certo? Porque eu já falei dos demais nas aulas anteriores, tá bom? Eu escolhi apenas o memorando, tá bom? Mas poderia ser qualquer um outro, tá certo?
Classificação. Segundo o local para o qual será enviado, há 2 tipos de memorando: memorando interno e memorando externo. O que é o memorando interno? Enviado para departamentos internos da empresa. E o memorando externo? Menos utilizado e enviado para empresas alheias. Por exemplo, eu quero anunciar que as próximas 2 semanas o horário de funcionamento da minha empresa vai mudar. Então, para mim não passar de setor em setor, de setor em setor, de funcionário em funcionário, digamos que na minha empresa tenha 100 funcionários, eu tenho que falar isso 100 vezes. Aí eu faço o quê? Faço memorando interno e colo no mural de informação, e essas pessoas vão passar lá e vão ver que as próximas 2 semanas o horário de funcionamento vai mudar. Então, esse é um memorando, certo? É um documento. E aqui nós temos a estrutura de um memorando, certo? Lembrando, eu escolhi o memorando, mas poderia ser qualquer outro, tá bom? Estrutura textual, como fazer um memorando, né? Segue abaixo a estrutura básica textual dos memorandos. O número. Bem, na sua empresa só vai ter um memorando durante o ano todinho. Lembrando que esses documentos eles são arquivados, viu? Qualquer um deles são arquivados para servir de registros posterior, certo? O número do memorando é o memorando 1 de 2020, memorando 2, memorando 30 de 2020, tem que ter. O que é o vocativo? O vocativo indica o nome do setor para o qual será enviado mensagem, remetente, e abaixo o setor que o emitiu, destinatário. Quer dizer, para quem foi esse memorando? Para todos os setores? Só para o setor 1? Só para o setor 2? Tem que ter o local e data? Tem que ter. O dia e o local que escreveu aquele memorando. O assunto, parte importante do memorando, que vem destacando o tema que será abordado. Se não tiver o assunto, como é que para aquele memorando está servindo? Corpo do texto, despedida e assinatura. Então, ó, aqui é a estrutura de um memorando. O que é que tem que ter no memorando? Aí veja que é bem simples. O número do memorando, o vocativo, local e data, assunto, corpo do texto, despedida e assinatura. Simples. E aqui nós temos um memorando, um exemplo de um memorando, ó. Essa parte aqui, ó, que tá com o traço sobre as letras, significa que apenas que eu coloquei, só para vocês saberem o local de cada coisinha, viu? Não, quando vocês forem escrever digitar, escrever um memorando, não precisa colocar essas partes que estão subscritas, tá vendo, ó? Aqui está o timbre da instituição, local e data, corpo do texto, assinatura e carga. Essas palavrinhas não precisam aparecer no seu memorando. Eu coloquei apenas só para delimitar o espaço de cada uma, tá bom? Olha, timbre da instituição. Colégio São Martino. Aí que você colocaria o timbre, ou então a marca d'água na folha toda, certo? Aí, o memorando ou circular, número 28. Aqui, digamos que esse ano já foram 7. Esse é o 28. Para quem é que eu estou destinando esse memorando? De quem? Qual é o setor? Do setor administrativo, aí local e data. Aí, Campina Grande, 18 de abril de 2020. Um exemplo. Assunto. Qual é o assunto? Entrega de livros. Aí, caro bibliotecário. Aqui é o vocativo, lembra? Aqui é a informação. Aqui já está sendo a despedida, né? Aqui é a assinatura de quem escreveu e o cargo de quem escreveu. É a diretora administrativa, ó. Bem simples. Aqui você já pode até ter um exemplo salvo, tá bom? Se você faz memorandos assim com frequência, normalmente você vai mudar o quê? O timbre não muda. Se é você sempre quem escreve, tá? Você já deixa seu nome, seu cargo sempre vai ser o mesmo. Aqui, desde já agradeço a atenção, pode deixar também. O que é que vai mudar? O número do memorando, o destino, o setor é o seu, né? A cidade, o local não muda, vai mudar apenas a data, né? O assunto e o corpo aqui é o que vai mudar. Só isso. Então, você já pode ter até um exemplo feito para na hora você só mudar os campos que realmente necessitem mudar, tá bom? Então, eu me despeço aqui da nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez que eu não tinha nenhuma experiência em fazer aulas, em fazer videoaulas, certo? Sou apenas aula presencial, mas devido à situação a gente vai se moldando, vai aprendendo.
né? Eu aprendi bastante, certo? Espero que vocês tenham também aprendido alguma coisa comigo. Lembrando que próxima semana será a nossa última avaliação. Estudem, tá bom? E boa sorte a todos e que Deus abençoe o lar de cada um de vocês, tá bom? Obrigada.